Essa é uma disciplina de filosofia da religião, mas é uma disciplina não sistemática. É uma disciplina não sistemática e a gente não vai estudar sistematicamente aquilo que normalmente se estuda em filosofia da religião. Então, se vocês forem pegar um manual de filosofia da religião ou um verbete de filosofia da religião, uma enciclopédia, vocês vão ver que tem alguns temas que são recorrentes, são clássicos, né, dessa disciplina. E esses temas clássicos de filosofia da religião incluem o estudo das provas da existência de Deus, da natureza de Deus, da espiritualidade, do que é sagrado, da criação, enfim, inclui um pouco de epistemologia da religião, quais são as vias de acesso ao que é sagrado, religiosidade, né? Se as provas são bem-sucedidas, se não são bem-sucedidas, como é que nós podemos conhecer aquilo que pertence ao domínio do sagrado, do divino. Também inclui um pouco de ética, né? Quais são os preceitos, né, éticos das diversas religiões e qual é o sentido de eventos nas nossas vidas, eventos históricos. Então isso tudo faz parte assim, do repertório clássico de filosofia da religião. Esse curso aqui que eu vou ministrar para vocês é um curso centrado num tópico, num desses tópicos, que é o tópico das experiências religiosas, experiências espirituais. Certo? E o nosso ponto de partida será um livro de William James chamado As Variedades da Experiência Religiosa. Nós vamos ver aqui a maior parte desse livro, não todo ele, quer dizer, fiquem à vontade para ler todo, o ideal seria mesmo lerem todos os capítulos, mas eu vou selecionar alguns capítulos para a gente ler e discutir aqui e depois vou acrescentar algumas outras coisas para a gente ir lendo paralelamente. Tá? Então é um curso centrado nas experiências espirituais. É centrado nisso porque a tese central, uma das teses centrais do William James, uma das duas teses centrais do livro do William James, são duas as teses centrais do livro desse livro do William James, é que o fundamento das religiões ou das tradições religiosas são as experiências religiosas. Ele procura mostrar que não existe nenhuma forma religiosa, nenhuma tradição religiosa que não esteja baseada, que não tenha se originado em um conjunto de experiências, que ele chama de experiências religiosas. Quando o William James escreveu isso, esse livro é o resultado de uma sequência de palestras que o William James é um filósofo americano, ele deu uma sequência de palestras na Escócia, no final do século XIX, no final do século XIX, essa foi publicada no início do século XX. Então, quando ele escreveu isso, proferiu aquelas palestras, ele estava rompendo uma tradição anterior em filosofia da religião que sustentava que o fundamento das religiões seriam então essas provas da existência de Deus, os argumentos religiosos, seria a filosofia da religião. Né? Um certo tipo de pensamento, uma certa teologia, uma teoria sobre Deus, seria o fundamento das religiões. E o William James diz, não. Essa teoria sobre Deus, teorias sobre o que é sagrado, divino, sobre Deus, só existem porque existiram antes delas experiências espirituais. Então, o argumento dele é que as experiências são mais fundamentais que as teorias. As experiências que as pessoas têm individualmente são mais fundamentais para as teorias. Sem as experiências, não há essas teorias. Não haveria sobre o que teorizar. E tu pode ter experiência sem ter teoria também. Tem pessoas que têm experiências espirituais e depois não pode ter uma teoria, não é fundo, nenhuma tradição religiosa. Pode ter uma coisa sem outra. Pode ter experiências sagradas, experiências espirituais, experiências religiosas, sem ter filosofia na religião, sem ter teologia ou teoria da religião. Mas tu não pode ter o contrário. Ele argumenta que o fundamento dos que a gente chama de religião são as experiências religiosas. Tá? Então, nós vamos seguir aqui durante esse semestre essa abordagem. Nós vamos ver o que são essas experiências religiosas, qual é a natureza delas, quais são as características, qual é a função e qual é a importância, a relevância que isso que a gente chama de religião tem na nossa cultura, na nossa civilização, na nossa mente, regionalmente. Então, a primeira tese do William James é essa: o fundamento das tradições religiosas são as experiências religiosas e não as teorias.
E a segunda tese que ele defende no livro é que de todas as atividades, de todas as funções mentais, todas as atividades que nós realizamos, a mais importante é essa. São as atividades, funções, atitudes religiosas que nós assumimos. Não tem nada mais importante para os seres humanos. Então, William James, diferente de outros pensadores que havia na época de William James e que depois se tornaram muito difundidos ao longo do século XX, ainda hoje, no século XXI, se difundiu, que argumentaram, né, que a religião seria uma espécie assim de... as religiões religiosas seria uma espécie de subproduto cultural, né, uma espécie assim de resíduo de um pensamento mitológico, obscuro, que as religiões seriam úteis numa época em que as pessoas são ignorantes, não há ciência. E a religião seria uma ciência primitiva, uma teoria primitiva do mundo que as pessoas superaram pelo pensamento científico. E a gente argumentando sentido. E a gente tem argumentos assim de tipo psicológico. O próprio Freud elaborou algumas hipóteses nesse sentido, de que as crenças religiosas seriam uma espécie de criação mental dos seres humanos para lidar com aquilo que é psicologicamente muito difícil de aceitar, que seria a mortalidade ou o sofrimento. Então, não sabendo lidar com essas coisas de maneira madura, quer dizer, aceitar isso, a gente inventa, a humanidade teria, dos séculos, milênios, inventado mitologias, crenças religiosas, que seriam uma espécie de consolo. Não, tem sofrimento, mas o sofrimento não precisa ser recompensado. Ou a gente morre, mas a alma sobrevive, então não tem provavelmente morte. Então a gente tem essas linhas aí de pensamento que se tornaram muito difundidas ao longo do século XIX, século XX, ainda hoje são muito populares, nos meios assim, intelectuais, que tem leituras, digamos assim, reducionistas, né, do fenômeno religioso. Eles acham que o fenômeno religioso é um subproduto de incapacidades psicológicas ou produto de funções sociais. Teve uma função social numa época em que nós não tínhamos conhecimento de tudo, a gente tinha as nossas teorias, tem a função social também da moralidade, promover a coesão social. Então, William James difere dessas pessoas porque ele acredita, ele sustentou, né, que, embora essas coisas possam acontecer, né, todos nós temos as nossas fraquezas psicológicas e volta e meia inventamos, produzimos hipóteses para consolar as nossas próprias incertezas, se autoconsolar. Então, é muito provável que todos nós façamos isso de vez em quando, se não o tempo todo. E é muito provável que a maioria das pessoas religiosas faça isso. Também é muito provável que a gente pode dizer, dado que a gente conhece na história humana, certo? Tudo indica que foi assim, que as religiões tiveram, de fato, um papel no desenvolvimento da moralidade e da coesão social. E também é muito provável que as religiões funcionaram, pelo menos em certos domínios, como uma espécie assim, de explicação mitológica na ausência de explicações científicas do nosso passado e assim, histórico. Portanto, isso é verdade. Mas isso é apenas a superfície para hoje em dia. Porque isso nada nos diz a respeito das experiências subjetivas que as pessoas têm. Por que as pessoas têm essas experiências e continuam tendo essas experiências, mesmo numa era assim, científica, ou mesmo já estando psicologicamente maduros, assim, então, William James acha que essas explicações, embora as explicações de tipo assim, reducionistas, assim, embora elas tenham um pé na realidade, elas não têm sido criadas no ar, elas são insuficientes. Certo? E existem
é uma apreciação parcial do fenômeno religioso. Para a gente compreender mais plenamente os fenômenos religiosos, a gente tem que entender a estrutura dessas experiências que as pessoas têm. Tá? E depois de analisar a estrutura dessas experiências, não analisar apenas de fora para dentro. Essas outras explicações sociológicas, explicação de científica, teórica, né? Ou explicação moral da religião, são explicações de fora para dentro da religião. Para a gente entender o que se passa na religião, para a gente entender os fenômenos religiosos adequadamente, a gente tem que entender eles na sua intimidade, na sua especificidade. Ok? Então foi isso que o William James procurou fazer. Então ele compilou centenas de experiências espirituais, religiosas. E ele criou, digamos assim, hipóteses dessas experiências, procurando mostrar que elas têm certos padrões que se repetem em culturas diferentes, né, em ambientes diferentes, em contextos históricos diferentes. E quando um fenômeno se repete em contextos diferentes, isso é um indício de que tem algo mais movendo aquele fenômeno do que o contexto em si que gerou. Esse é o mesmo argumento que se usa, por exemplo, em medicina. Então, se tem, por exemplo, assim, se tem pessoas que apresentam sintomas parecidos, mas elas estão vivendo em locais diferentes, em ambientes diferentes, em épocas diferentes, isso é um indício de que elas estão sofrendo do mesmo doença, do mesmo mal. E não que aquilo, os sintomas que elas estão apresentando sejam explicáveis apenas pelo contexto próximo em que elas se encontram. Se os sintomas são os mesmos, né, é provável que elas estejam sofrendo da mesma doença. Tá? Então, esse é um pensamento, uma hipótese, um argumento de tipo explicativo, que é usado nas ciências, e a gente pode usar agora também no religião para tratações religiosas. Então, se tem um tipo de estrutura que as experiências religiosas têm, e que se repete em contextos diferentes, contextos culturais diferentes, em épocas diferentes, pessoas de idades diferentes. Não há pessoas que não se conhecem, certo? Desenvolvem isso de maneira independente. Então, isso é um indício de que a explicação para aqueles fenômenos não está restrita àquele contexto particular. Não tem algo interno do nome. Tá? E é isso que o William James procura fazer ao longo do livro, para mostrar que existem certos padrões que se repetem nas experiências espirituais. E ele procurou elaborar uma tipologia, uma caracterização geral dessas experiências, e depois ele extrai disso certas conclusões assim, mais metafísicas, mais filosóficas, mais especulativas. É isso que a gente vai procurar ver. Alguma questão ou comentário aqui? Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo botar para funcionar agora isso aqui. Qual o nome do livro mesmo? As variedades da experiência religiosa. Esse é o site da disciplina. Outra coisa que eu queria fazer também é a gente ler trechos de alguns textos importantes aí, de diversas tradições religiosas, tá? Vamos ver o que a gente pode extrair deles. Deixa eu só falar sobre a mecânica do curso aqui. Então, aqui eu coloquei uma sequência de aulas aqui já na página, mas isso aqui é provisório, talvez eu vá mudando. As últimas vocês podem ver estão em aberto em as aulas. Mas isso aqui, então, nós teremos em princípio umas 14 aulas. No metade do semestre, então, tem um trabalho sobre esse livro do William James. O trabalho já está indicado ali, ó. Um trabalho de 5 páginas digitadas impressas, entregam no dia 20. Vocês entregam isso na aula, então nesse dia, no dia 29, não haverá aula, vocês façam um trabalho nesse dia. Vocês entregam no dia, na aula seguinte, tá? Ao longo aqui do semestre eu vou ir dando textos para vocês irem lendo, alguns eu vou comentar aqui na sala de aula. Então tem os textos do William James, que a gente vai lendo, para a próxima aula. Para a próxima aula, a leitura é o capítulo 1, a conferência. O livro esse do William James está organizado em conferências, são 20 conferências, tá? 20 capítulos, 20 conferências. Então, para a próxima aula, vocês leem o primeiro. Esse primeiro está aqui, está nessa. Se vocês clicarem aqui nesse link, vai aparecer todo o capítulo. Quem quiser ler aqui na página, pode ler na página, essa conferência primeira está toda aí, tá? Aqui eu vou indicando algumas outras coisas também que seriam interessantes, são relevantes aqui para nós. Então, vamos fazer uma coisa primeiro, que é só ver.
Pedir agora se todos fechem os olhos, não é nenhuma experiência de jogo, só para eu quero fazer uma pesquisa anônima, não quero que ninguém olhe para o lado, tá? Fecha. Levanta a mão quem acredita em Deus. Pode deixar. Levanta a mão quem é católico. Pode deixar. Levanta a mão quem é evangélico. Pode deixar. Levanta a mão quem é espírita. Pode deixar. Levanta a mão quem é um bandista ou de alguma outra religião. Bom, temos um budista que você vamos ver se tem mais alguém que é budista aqui? Tá bom. É só para eu ter uma ideia como é que é a demografia aqui da turma. Vocês olhem aqui, ó. Aqui tem uma pesquisa da Datafolha sobre a religiosidade no Brasil, crenças religiosas no Brasil, ó. Uma pesquisa de 2007. 97% dos brasileiros dizem acreditar totalmente em Deus. 97%. Só tem 2% dizem ter dúvidas e 1% não acreditam. Então, ou seja, aqui nessa sala, o percentual de descrentes, ou pessoas que duvidam, é muito maior. E, em geral, nos ambientes universitários, nos ambientes mais intelectualizados, o número de descrentes é muito maior do que o da população em geral. Isso tem sido uma característica, né? Uma característica do século XX, uma característica nossa hoje, em parte porque as formas tradicionais de religiosidade, desde o século XVIII, XIX, vem perdendo o apelo. A gente está passando por um período de grandes transformações das religiões, né? A maneira como as pessoas vivem as suas respectivas espiritualidades. Aí tem outras coisas aqui interessantes também nessa pesquisa, vocês podem dar uma olhada com mais calma depois. Aqui eu indiquei aqui 2 filmes para vocês darem uma olhada, tá? Agora, ao longo da semana. São filmes, então nós vamos começar por essa tradição hindu ou védica, que é a tradição religiosa aparentemente é mais antiga. Então tem ali alguns capítulos do Bhagavad Gita, para vocês darem uma olhada, dos Yoga Sutras do Patanjali, né, a sistematização de textos da tradição hindu. E esses filmes aqui, esse filme aqui, Sita 102, é um filme fala do Ramayana, um clássico da tradição hindu. Mas é uma leitura assim, bem contemporânea, né? Vamos ver o que vocês acham desse filme na semana que vem eu comento. Outra coisa ainda que eu falo sobre a mecânica da questão, esqueci de falar. Nós vamos ter aula aqui em geral até às 7, tá? E aí eu vou dar essas outras atividades para vocês fazerem em casa. Talvez alguns dias eu tenha um pouco mais de aula, mas em geral, sei lá, 15 para 6, vou fazer um intervalo de 5 minutos, depois eu continuo até às 7. E aí a gente interrompe, assiste essas leituras, filmes, outras coisas que fazer em casa. Tá? Bom, a história do Bhagavad Gita, essa tradução que a melhor tradução, uma das melhores traduções que tem para o português é de uma mulher chamada Glória Arieira, uma carioca. Essa aqui não é a tradução dela, eu não consegui, mas depois que eu achar eu boto aqui na internet. Aqui eu achei na internet aí uma tradução, como o propósito aqui não é fazer exegese, mas simplesmente fazer um comentário na geral. Eu me permiti fazer isso. Então esse é um texto antigo, provavelmente foi de uma tradição que foi compilado, esses textos do Bhagavad Gita foram compilados, ninguém sabe o jeito quando, mas entre o século V e o século II, talvez o século IV, mas eles são de uma tradição bem mais antiga, porque a gente tem aqui uma compilação de uma tradição mais antiga. E eles falam em que o yoga é apresentado, a ciência do yoga, a disciplina do yoga, por Krishna para Arjuna, que é um guerreiro. Então isso aí faz parte de uma sequência de texto bem maior, raro. E aqui no Bhagavad Gita a gente tem um episódio dessa epopeia em que acontece uma disputa familiar. E nessa disputa, um rei
resolve não ceder o trono, não para seu filho, seu herdeiro, mas para outra pessoa. Porque ele considera que o filho dele era malvado. E então acontece uma disputa, que esse sujeito toma, resolve ocupar o cargo mesmo assim, e tem uma guerra. E Krishna, na tradição hindu, Krishna é um avatar. Na tradição hindu, Deus se manifesta de diversas maneiras, de muitas formas. Existe uma crença popular aí que comenta seguidamente, diz que os hindus acreditam em muitos deuses. Mas, na verdade, não é bem assim. O que os hindus acreditam na encarnação de muitas formas de Deus. Então, são avatares de Deus. Deus se apresentaria de muitas formas. Então, uma das formas pelas quais Deus se apresentou foi através de Krishna. Outra, por exemplo, Jesus. Então, tem muitas encarnações de Deus. Então, nesse episódio aqui, Krishna, que é uma encarnação de Deus, ele resolve intermediar essa disputa que está acontecendo. E então tem uma família que está em guerra, e aí os reinos, as tribos, aqui na Índia, todos se dividem, vão partindo de um lado para o outro. E aí Krishna intermedia de maneira neutra. Ele diz, ele não toma partido, ele diz assim, vocês nessa guerra, cada um tem que escolher, vocês podem escolher ou ficar comigo, ou ficar com o meu exército. Então, tem um grupo, esse do príncipe malvado, que opta por ficar com o exército de Krishna, e o outro grupo fica com o Krishna, só Krishna. Então, aqui a gente já tem uma espécie de lição espiritual que a gente encontra muitas e muitas vezes nas diversas tradições religiosas, que é a opção por aquilo que é poderoso, por aquilo que é aparentemente mais forte no mundo, ou a opção por aquilo que é divino e aparentemente mais fraco. Então esse sujeito ele faz, a família do Arjuna faz a opção por Krishna, eles ficam com um exército menor. Depois a gente vê que o Krishna está do lado deles, mas existe esse paradoxo, isso a gente vê repetido em todas as tradições. Mas o que acontece aqui no início desse conflito então? Então o Arjuna é um guerreiro, ele foi treinado para isso, essa é a vida dele, essa foi a vida dele até ali, foi treinado para ser um príncipe guerreiro. Mas no dia da batalha, aí o Krishna então se coloca não como uma forma divina, ele se apresenta ali como um servo, como o sujeito que vai guiar uma carruagem, uma carroça. Então ele está atuando como um servo de Arjuna. E no dia da batalha estão os exércitos perfilados e o Arjuna pede para Krishna levar ele pelo meio da batalha antes da guerra começar. Ele queria ver a força dos exércitos. E aí quando ele chega lá, Arjuna diz que pensamentos ruins a respeito do que vai acontecer. E ele diz coisas do tipo, como é que eu posso agora entrar em guerra e matar essas pessoas com as quais eu fui criado? Eles são meus filhos, meus tios, meus irmãos. Como é que eu poderia fazer uma guerra, promover uma guerra contra eles? E então tem um discurso, um discurso inteiro do Krishna. Então viu Arjuna nos dois exércitos, homens ligados a ele pelos vínculos de sangue, pais, avós, mestres, primos, netos, sogros, colegas, outros amigos, todos armados em guerra contra ele, com o coração dilacerado de dor e profundamente condoído, assim falou ele: ó Krishna, ao reconhecer como meus parentes todos esses homens que devo matar, sinto meus membros paralisados, a língua ressequida no paladar, o coração enfermeiro e os cabelos eriçados na cabeça. Falha a força do meu braço, cai por terra o ar
entenderam. Então, Arjuna é subitamente tomado de pensamentos pacifistas, né? Só que ele está no meio de campos de batalha e está tudo armado. A guerra vai acontecer. Então, Krishna fala para ele que ele tem que assumir o papel dele, que ele tem que executar o papel dele naquela guerra, mas sem se apegar aos resultados, sem pensar no que está acontecendo, pensar no sentido do que está acontecendo. E aí vem essa lição, que também é uma lição comum às tradições religiosas, que é do desapego aos resultados das ações. A gente age no mundo, a gente tem que agir no mundo com um pensamento duplo, com uma visão dupla do que está acontecendo. Uma é uma percepção do que está acontecendo no mundo material, e outra é a percepção, o sentido espiritual daquilo que está acontecendo. Então, as tradições religiosas todas ensinam essa divisão na mente. Pensar em várias, né, na realidade que a gente vive, como tendo várias camadas, várias dimensões. Existe uma dimensão visível do mundo, essa que a gente tem a nossa consciência comum, cotidiana, acessa, percebe? Mas existe também uma dimensão, um aspecto invisível, espiritual do mundo. E o Krishna, o Arjuna aqui oferece, o Krishna diz para ele está pensando só nesse primeiro aspecto visível. Existe um outro. E então o Krishna responde a ele: andas triste, andas triste por algo que tristeza não merece, e tuas palavras carecem de sabedoria. O sábio, porém, não se entristece com nada. O sábio não se entristece com nada, nem por causa dos mortos, nem por causa dos vivos. Nunca houve tempo em que eu não existisse, escreveu Krishna, nem tu, nem algum desses príncipes, nem jamais haverá tempo em que algum de nós deixe de existir em seu ser real. O ser real não é o ser carnal. O ser real é o ser espiritual. Então tem essa outra dimensão. Então tem alguma coisa aqui que está acontecendo no domínio, nesse jogo carnal, mas tem uma outra realidade que também está acontecendo nesse domínio espiritual. Tá? Então o Krishna está dizendo, o sábio não se orienta pelo que ele vê no domínio carnal, material, concreto, mas pelo que acontece no domínio espiritual. Claro, o Krishna não está dizendo aqui que nós estamos autorizados a meditar, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, já tem uma situação que se criou e está no meio desse campo de batalha, então agora você tem que assumir o teu papel nesse mundo. Mas tu vai assumir esse papel nesse mundo pensando no que está acontecendo espiritualmente, sem se apegar aos resultados do mundo. Tá? Então, isso aqui é um trecho assim, clássico, uma passagem clássica, muito importante desse livro. E depois a gente vai ver repetições disso em outras tradições. Claro, aqui tem gente que vê, tem uma leitura superficial isso aqui, que é a leitura empiricista. Se o Krishna estivesse dizendo, não tem nenhum problema de matar os outros, porque eles não morrem mesmo, só morre o corpo, está autorizado, a guerra está permitida. Mas não é isso que ele está dizendo. O Krishna está dizendo o seguinte, olha, os eventos no mundo concreto, material, têm uma dinâmica própria. E a gente desempenha um papel nessa dinâmica. Então, dado o contexto aqui, seria covardia, seria falta de presença de espírito na véspera, já no dia da batalha que era pacifista. Isso seria como, digamos, o general Eisenhower no dia D, na véspera do dia D. Então, esse no dia D foi o comandante das forças aliadas na invasão da Normandia, contra os nazistas. Então, esse foi o sujeito que teve uma carreira militar a vida inteira, uma carreira brilhante, general reconhecido, ele foi escolhido para ser o comandante da invasão da Normandia.
E tinha uma situação criada ali, aquilo ali ia contra a guerra, estava acontecendo. Imagine agora, o general vai para essa dia deles, não, como eu vou matar os alemães? Porque eles são seres humanos assim, nós, né, eu sou contra a guerra. Então, a trajetória dele toda levou até aquela posição. Isso é diferente, por exemplo, vocês pensarem na trajetória de um sujeito que nem o Gandhi, certo? O sujeito que a vida inteira foi pacifista e ele construiu uma trajetória pacifista. Então, para o Gandhi seria o contrário. Para o Gandhi seria absurdo ele, da noite para o dia, resolver agora usar uma guerrilha contra os britânicos. Então, tem um jogo no qual a gente se engaja na vida material, concreta, e isso tem uma dimensão espiritual. Tá? Então, o que o Krishna está dizendo aqui é o seguinte: não tem como tu não se engajar, não tem como tu não agir. A não ação é um tipo de ação, a omissão é um tipo de ação. Então, o que tu pode fazer, cara, é construir espiritualmente uma trajetória para ti que vai te levar aos resultados da vida do cara. Agora, dado o contexto que nós não se encontra aqui, ele tem que se engajar. Essa é a mensagem do livro. Então, isso é a mensagem para todo mundo. Essa é a mensagem assim, do livro, que é a mensagem universal. Todos nós estamos engajados no mundo. Só que a gente pode se engajar no mundo só vendo o mundo. Porque pensando que não tem essa outra dimensão espiritual. A gente sim tem que se engajar no mundo, mas de maneira desapegada. Tem um pé no mundo e um pé no mundo espiritual, no mundo visível e outro no mundo invisível. Essa ideia de que existe um mundo visível e um mundo invisível espiritual é uma das constantes universais das religiões. Todas as religiões dizem que existe isso que a gente vê, mas existe uma dimensão invisível do mundo. Que a dimensão aí o nome disso varia conforme a tradição religiosa. Uma dimensão espiritual, uma dimensão sagrada, uma dimensão é a realidade mesmo, se você ilusão. Tem muitas maneiras de descrever isso, mas essa distinção, todas as tradições espirituais fazem. E aí no capítulo 3 desse livro, né, o Krishna tira as conclusões, que é do desapego. A gente tem que agir no mundo, mas com desapego. Vamos ver se eu acho aqui as passagens, né? Certo? A pessoa que se ocupa em servir com devoção encontra-se liberada de todas as reações. Por isso pratica yoga, que é fazer tudo com arte. Yoga é a disciplina da união com Deus, da união com o que é divino, que é sagrado. Pratica ela por meio do lado espiritual e não desapegado das coisas materiais. Os que fazem seu trabalho com inteira devoção, sem apego aos resultados. Tu tem que agir, tu tem que se engajar, mas não ficar preso a isso. Tu tem que agir, se engajar no mundo, mas de maneira desprendida, sem ficar preso no mundo espiritual. Conseguem se libertar do nascimento e da morte, atingindo a perfeição. E assim vai. Então, esse aqui é um texto da... E aí nos capítulos seguintes vai apresentando outras facetas do yoga, da atividade do yoga. Então, o yoga tem uma dimensão ética e tem uma dimensão física, disciplina física, mas ela tem mais essas outras disciplinas éticas, quer dizer, de não prejudicar as outras pessoas, de falar a verdade, enfim, essas coisas, de relação com os outros, de cuidados com o corpo, tem como objetivo promover a união com Deus, a parte espiritual. Okay? Então, então aqui a gente tem a apresentação disso na forma de uma história, né? E no livro dos Yoga Sutras de Patanjali, a gente tem a apresentação sistemática da prática do yoga. Então, são preceitos, uma sistematização da prática do yoga. Vamos ver aqui se eu consigo encontrar. E aí ele vai descrevendo os estágios. Isso é interessante, os estágios do desenvolvimento do yoga. Então
né, os tipos de disciplinas vão sendo apresentados e depois ele fala dos resultados disso. O que acontece com a pessoa quando ela pratica o yoga sistematicamente. E quando ela pratica o yoga sistematicamente, ela vai ficando desapegada dos resultados, ela vai adquirindo outro conhecimento. E aí ela vai começar a ter experiências. Ela começa a ter experiências espirituais. Então ela começa a ter uma intuição no futuro, ela começa a ter, ela adquire certos dons, a gente fala aqui, dons assim, às vezes são chamados sobrenaturais, mas para ele não tem essa sobrenatural, certo? Tudo faz parte do universo. Então, por exemplo, o dom de ficar iluminado, de apagar qualquer luz que é invisível, o dom de do conhecimento à distância, da intuição, o dom de conhecer as coisas do ponto de vista assim, transcendente. Então ele vai narrando essas coisas todas à medida que elas vão acontecendo. Então, isso está aqui mais adiante. Aqui essa parte que está na tela é a introdução do livro. Então, ele tem uma descrição da mente, do corpo, das capacidades mentais, certo? Tem toda uma filosofia da mente aqui, domínio do corpo, e aí vai, certo? Tem uma sistematização disso. E essas coisas ligadas ao yoga estão documentadas, certo? Então, se vocês têm interesse, a gente pode ver isso também. Existem certas capacidades físicas que as pessoas que praticam yoga há muito tempo se tornam capazes de exercer e que são inexplicáveis do ponto de vista assim, médico. Então, por exemplo, pessoas que conseguem parar os batimentos cardíacos e depois fazer voltar, ficar sem respirar durante um pouco. Enfim, coisas assim que os caras nós temos, ou ficar sem comer muito tempo, ou ficar meditando durante dias, anos, às vezes. Então, essas são experiências assim, que as pessoas têm, muito profundas, e que são resultados dessa técnica particular. Mas a gente tem isso também nas nossas tradições, tá? A gente tem, então, eu vou indicar mais adiante para vocês lerem um livro chamado Relatos de um Peregrino Russo, que é a história de um sujeito na igreja ortodoxa que uma tragédia, a família dele perdeu tudo, perdeu a família, perdeu o emprego, tinha uma hospedaria que ia lá, e aí o sujeito resolve lhe é ensinado uma oração ensinada a ele. E ele começa a praticar essa oração, e à medida que ele vai se aprofundando nessa oração, coisas extraordinárias começam a acontecer que são parecidas. A oração que ele praticava era Senhor Jesus Cristo, tem de piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, tem de piedade de mim. Então ele começa repetindo 5.000 vezes, depois 10.000 vezes, 20.000 vezes, 40.000 vezes. E aí no final ele já está fazendo isso o dia inteiro, acorda, fazendo, depois faz silenciosamente. Depois ele começa a sintonizar a oração com a respiração. Então ele inspira Senhor Jesus Cristo, inspira tem de piedade de mim, Senhor Jesus Cristo tem de piedade de mim. E depois ele sintoniza com os batimentos cardíacos também. E então ele começa a praticar essa disciplina. E aí ao longo do tempo, coisas extraordinárias começam a acontecer naquele relato disso. Mas a gente tem isso em todas as tradições espirituais. Ok? Bom, vamos adiante. Isso aqui era só para dar alguns exemplos, tá, dessas tradições que a gente vai estar vendo aqui.
Alguma questão, comentário até aqui? Então vamos lá, esse aqui é o livro que a gente vai estar vendo, o William James. A gente vai estar vendo mais detalhes. Então, o William James é um filósofo. O William James não é só um filósofo, tá? Ele também é o fundador da psicologia, o primeiro é um dos primeiros, assim, não o primeiro, assim, pertence àquela geração ali na qual a disciplina da psicologia foi criada. Porque antes, no início do século XIX, não havia uma disciplina chamada psicologia, tá? Era com filosofia, com ciências naturais, enfim. E o primeiro manual sistemático de psicologia foi escrito por William James, chama Os Princípios de Psicologia. E William James é um americano, ele pertence a uma tradição filosófica, a tradição do pragmatismo, tá? Depois a gente pode ver um pouco mais sobre isso se quiserem. Mas enfim, ele nasceu em 1842, ele estudou medicina na Universidade de Harvard. Ele tem umas crises de depressões, veio para o Brasil. Inicialmente ele não tinha, a carreira dele estava incerta, não sabia se ia fazer medicina, depois tinha interesse em botânica, em se tornar cientista. Então ele vem ao Brasil, depois volta para os Estados Unidos, se forma em medicina, se casa, e aí entre o casamento dele ali com Alice Gibbs em 1872 e 1890 ele escreve esses princípios de psicologia, que são o primeiro grande manual de psicologia. E alguns anos depois ele escreve um livro que é importante para nós aqui, que se chama A Vontade de Crer. A Vontade de Crer é um livrinho fininho, um ensaio, que ele escreveu em resposta a um artigo chamado A Ética da Crença, escrito por um britânico, em que esse sujeito diz que argumenta que, assim como existe uma ética das ações, o que a gente deve e não deve fazer, existe também uma ética das crenças. E esse sujeito argumenta que é errado acreditar em qualquer coisa sem indício suficiente. Porque quando a gente acredita em algo sem indício suficiente, sem ter indícios suficientes da verdade disso, nós estamos nos tornando vulneráveis ao erro e possivelmente colocando em risco a vida de outras pessoas. A gente tem que ter consequências práticas também. Então ele dá um exemplo de um sujeito que é dono de uma companhia de navegação e faz viagens transatlânticas, né? Muito comum nessa época. E o navio dele já estava dando indícios de que precisava de reforma, de que talvez não fosse tão seguro, né? E aí de que talvez não fosse prudente empreender mais uma viagem pelo Atlântico. Isso podia colocar em risco de muitas pessoas. Mas aí ele pensa assim, os navios não estão em condições muito piores do que estavam da última vez, nas últimas vezes não aconteceu nada, então pensaram, né? Então ele finge que não tem nada de errado. E ele induz em si mesmo a crença, então ele acaba dizendo que não tem nada de errado, não vai acontecer nada, está tudo bem. E essa crença, então, segundo esse autor, não seria ética, porque não havia indícios suficientes para ele formar essa crença. Os indícios apontavam que o navio não estava bem. E aí ele conclui, mesmo que nada aconteça nessa viagem, mesmo que o navio vá e volte sem nenhum incidente, ainda assim a crença dele estava errada. Não era ética. Errada não no sentido de que era falsa, mas no sentido que ela não era ética. Tá? Porque ele não tinha indícios suficientes. Então ele argumenta que nunca a gente pode acreditar. Ele fala um juízo geral, nunca nós podemos acreditar no que quer que seja sem ter indícios suficientes. Isso aí foi tomado com razão como
como uma crítica, né, às crenças religiosas, porque muitas pessoas dizem, não, eu acredito que eu tenho fé, isso é diferente, tem indícios suficientes. Acreditar em Deus, né, com base na fé, é acreditar, mas às vezes sem ter indícios suficientes. Então o William James elaborou uma resposta a esse texto, que é a vontade de crer. E nesse artigo, nesse ensaio, a vontade de crer, o William James argumenta que às vezes nós temos o direito, às vezes, em alguns domínios, nós temos o direito de crer sem indícios suficientes. Em especial nos domínios da moral e da religião. Porque nos domínios da moral e da religião, a gente, quando a gente suspende um juízo, não creio, suspende, como cientista, por exemplo, os cientistas às vezes dizem, eu não sei se você pode ser verdadeiro ou falso. Ele suspende o juízo, ele não afirma a crença. Né? O William diz, olha, é diferente um cientista suspender o juízo sobre, sei lá, sobre a estrutura do átomo, sobre buracos negros, do que eu suspender o juízo sobre um preceito ético ou um preceito religioso. Porque se eu suspendo o juízo sobre um preceito ético, isso vai afetar a minha vida. Vai me conduzir de maneira diferente, tudo vai ser diferente na vida, na religião. Mas na ciência não, a ciência não tem esses efeitos práticos. Então, o William James diz assim, suspender o juízo sobre um preceito ético é a mesma coisa que descrer desse princípio ético. E suspender o juízo sobre um princípio científico, nem sei, às vezes não tem implicação nenhuma. Então, no domínio da ética e da religião, eu não tenho como fazer isso. Se eu faço isso, eu já estou tomando um partido, eu já estou agindo de uma certa maneira. Eu já estou tomando um partido, não estou simplesmente suspendendo isso. Então, nesses casos, quando não há indícios suficientes, como eu já estou sempre agindo de uma certa maneira, eu tenho o direito de acreditar naquilo que me parece mais razoável, mais satisfatório, que parece que trará o melhor conjunto de resultados para a minha vida. Então, ele argumenta que o domínio da ética e da religião é diferente do domínio científico. Aquilo que essa ideia de que nós só podemos ter quando há indícios suficientes vale nos domínios científicos, mas nem sempre vale nos domínios da ética e da religião. Okay? Então, esse é o argumento geral que ele adota aí. Bom, e em seguida então, ele começa com escrever as variedades da experiência religiosa. Então, aqui tem o sumário do livro. A gente vai começar no capítulo 1 na semana que vem, Religião e Neurologia. Hoje eu vou apresentar aqui só um panorama geral, tá? O argumento geral do livro. Então, nesse primeiro capítulo, que a gente vai ver na semana que vem, é um capítulo em que ele lida com essas críticas médicas, que são muito comuns até ainda hoje. Né? Tem gente que trata das crenças religiosas como sendo ilusórias ou patológicas, ou como sendo produto assim, de algum tipo de esquizofrenia ou de delírio. Né? Então a gente vê isso até hoje. E nem sempre é fácil, do ponto de vista estritamente médico, discriminar uma experiência espiritual de uma experiência patológica. Então, o que o William James argumenta é que nós temos que fazer uma distinção entre a descrição das experiências religiosas e o valor das experiências religiosas. O fato de uma experiência ter uma origem patológica não tem necessariamente implicações para o seu valor, e vice-versa. O valor não nos diz nada, pouco,
sobre a descrição, o que de fato está acontecendo. E o mesmo vale, ele diz assim, o mesmo vale para uma obra científica, para uma obra artística. Se o sujeito é maluco, ou louco, ou esquizofrênico, e produz uma obra científica ou uma obra artística maravilhosa, de muito valor, o fato de ter sido originado em situações patológicas não tira o valor dessa obra. Por exemplo, pensem na obra artística de Van Gogh, né, que tinha distúrbios epiléticos, sabe-se mais o que é. Né? Mas o fato daquela obra ter sido produzida em condições de desequilíbrio mental não tira o valor da obra produzida. Então, se a gente quiser avaliar se as experiências espirituais contêm algo de valioso, se elas dizem algo a respeito do mundo que é verdadeiro ou não, a gente não pode concluir isso meramente analisando as circunstâncias médicas dos indivíduos que têm essas experiências. A gente tem que levar em consideração o conteúdo mesmo dessas experiências. Tá? Então, esse é o argumento que ele apresenta aqui nesse primeiro capítulo. Ele cita pessoas, né, que caracterizam negativamente as experiências religiosas em função delas aparentemente serem produzidas em condições de vida mental. E olha só, é muito comum isso. Se vocês forem na rua da praia, vocês vão ver seguidamente tem gente lá pregando a Bíblia, falando com o demônio, que são doentes mentais, pessoas esquizofrênicas, uma cara para se pregar essas coisas. Não é comum isso. Mas isso não quer dizer, isso não quer dizer, primeiro, isso não pode ser generalizado para todas as pessoas que têm experiências religiosas. E segundo, isso não quer dizer que quer ser pelo mero fato de ela estar falando aquelas coisas naquelas condições perturbadas, não quer dizer que ela seja dizendo não tenha valor, para ele não se extrair do mundo. Então, isso que o Indies apresentou aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês as pesquisas que foram feitas sobre isso nos últimos anos, que foram feitas depois do livro, foram feitas agora nos últimos 50 anos. E o que essas pesquisas dos últimos 50 anos indicam é o contrário disso que é sugerido nessa literatura a qual o William James se contrapõe. A literatura dos últimos 50 anos sugere que as pessoas que têm práticas espirituais ou religiosas sistemáticas tendem a ser mentalmente mais saudáveis e mais equilibradas. Então, isso não é assim uma questão de opinião, tá? São pesquisas assim, estatísticas. Tá? Então, se tu pegar a ocorrência de doenças mentais na população em geral e ver o número de pessoas que têm essas doenças, que são religiosas, que não são religiosas, tem mais proporção. As famílias que têm práticas espirituais mais sistemáticas tendem a ter menos distúrbios mentais do que as que não têm práticas sistemáticas. Claro que tem famílias que têm práticas espirituais, religiosas sistemáticas e ainda assim tem doentes mentais na família, não é? Mas estatisticamente não é isso que a gente vê. Estatisticamente, as pessoas que têm... Aliás, isso vale para quase todos os indicadores de saúde médica. As pessoas que têm práticas espirituais tendem a ter menos, a adoecer menos, ser mais estáveis profissionalmente, tendem a ter notas melhores na universidade, tendem a ter o QI mais alto, tendem a fumar menos, tendem a cometer menos suicídios, enfim. Claro, isso são correlações, são meras correlações, então a pessoa pode ser mais saudável porque ela é religiosa e não bebe, ou fuma, não fuma, e esse então que estaria causando
melhora a nossa saúde se o fato dela não beber e não fumar, e não o fato dela ser religiosa. Ok? Então, a correlação causal está em aberta, mas ainda assim é um indicador. Tá? E alguns deles são indícios bastante robustos, que a gente vai ver na aula que vem. O que mais que a gente tem aqui? Bom, o que William James quer dizer com religião? Ele distingue, na conferência 2, dois sentidos de religião. Uma que diz respeito ao aspecto assim, das crenças religiosas, do aspecto institucional. Certo? Tem as traduções, as instituições religiosas, um conjunto de teorias associadas a essas instituições. Por exemplo, esse no caso do Brasil, a maior instituição religiosa do Brasil é a Igreja Católica, e tem uma teologia associada a essa instituição. E tem um conjunto de práticas sociais associadas a essa instituição também. Tem esse aspecto, assim, público da religião. Então, quando a gente fala em religião, a gente às vezes se refere a esse aspecto. Mas tem um outro aspecto de religião, que é o que interessa ao William James, e que é o sentido em que ele vai pegar nesse livro. Ele diz que, para os propósitos do livro dele, religião, ou experiência religiosa, são sentimentos, ações e experiências de indivíduos na solidão, na sua solidão, à medida em que se apreendem como estando em relação com o que quer que considerem divino. Tá? Então, esse divino aqui não precisa ser necessariamente Deus. Pode ser qualquer coisa que seja assim, sagrado, considerada de valor superior, supremo para essas pessoas. Né? Então, talvez hoje, se o William James fosse escrever esse livro hoje, talvez ele não falasse em experiências religiosas, mas falasse em experiências espirituais, que é o termo que a gente tende a usar para falar desse tipo de experiência aqui. Então, uma experiência nesse sentido, uma experiência religiosa, né, pode acontecer mesmo com pessoas que são ateias, certo? Ela pode ter uma experiência solitária com algo que aparece ali para ela como sendo sagrado, como sendo mais importante do que tudo mais na vida, do que sendo mais importante do que a própria vida. Certo? Então isso, para ela, é sagrado, divino. Ela tem um aspecto luminoso, não um fenômeno, como se algo mais real do que a realidade é visível se apresentasse ali para ela naquele momento. Essas são experiências, então, muitas vezes, que tem um caráter meio irracional. Okay? É algo que se apresenta, a gente tem a experiência de algo, mas que nós não conseguimos representar, dizer que são inefáveis. A gente não consegue descrever elas exatamente. Elas fogem a toda compreensão. A gente sente que são sagradas, mas não consegue descrever porque não sabe dizer porquê. Tem um sentimento daquilo, tem uma percepção direta, mas não tem uma compreensão intelectual. Então, William James procura argumentar ao longo do livro que todos nós temos esse tipo de experiências de coisas que são mais valiosas do que tudo mais, valiosas da própria vida, que são irrepresentáveis, inefáveis, e que extremamente assim, fortes do ponto de vista psicológico, mobilizam, de uma maneira que nenhuma outra experiência cotidiana mobiliza. Elas podem causar assim, uma extrema vitalidade no indivíduo, pode causar também um pavor, temor. Então, isso é que o William James quer dizer com religioso, a gente diria hoje espiritual. E isso faz parte da natureza humana, William James. O subtítulo do livro do William James é Um Estudo sobre a Natureza Humana. Porque, na opinião do William James, na tese dele, é que essa função religiosa
é a função mais importante da nossa mente. Não há nada mais importante, mais valioso para nós do que essas experiências. Quando a gente as tem, a gente as reconhece como sendo as experiências mais importantes. Então, elas têm um caráter estruturador da nossa vida. A vida inteira nossa gira ao redor dessas experiências que a gente teve e tenta reproduzir novamente de uma maneira ou outra no futuro. Tá? Elas têm um caráter estruturador da vida cotidiana. Para algumas pessoas, então, algumas pessoas chamam isso de experiência divina, sagrada, enfim, experiência de Deus. Para algumas pessoas isso está deslocado para outros domínios, para o domínio artístico, para o domínio do trabalho, para o domínio familiar, certo? Para o domínio assim, de ideais. Então, isso não necessariamente adquire a roupagem teológica, mas a estrutura do fenômeno é a mesma. Ok? Então, esse é o ponto. Então, por isso ele é universal. E é claro que nem todo mundo tem experiências espirituais com a mesma intensidade. Tem algumas pessoas que têm menos experiências espirituais, tem outras pessoas que têm muitas. Tem umas que têm experiências superficiais, outras que têm experiências muito profundas. Mas essa é a regra para todo tipo de experiência que a gente tem, vocês entendem? Tem pessoas que têm, por exemplo, sensibilidade artística muito profunda, então as experiências artísticas que essas pessoas têm são muito mais profundas que essas pessoas. Mas todos nós temos algum tipo de experiência artística, todos nós apreciamos aí música, cinema, literatura, alguma coisa, né? Então todos nós temos uma certa sensibilidade estética, mas não no mesmo grau. Mesma coisa com as experiências religiosas. Todos nós temos experiências espirituais nesse sentido que o Irenaeus está dizendo, mas não no mesmo grau, não com a mesma regularidade, não com a mesma intensidade. Nós todos temos, faz parte da natureza humana. Então, não é um subproduto de contextos políticos, sociais, econômicos, morais. É algo inerente à nossa natureza, isso é o que ele está dizendo. Tá? Então, nesse sentido, é ineliminável. Compreende? Não é como uma crença falsa. Crenças falsas a gente elimina. A gente consegue eliminar uma crença falsa da nossa cultura. Mas se é algo que diz respeito à natureza humana, uma capacidade inerente aos seres humanos, tu não consegue eliminar. Certo? Então, essa é a tese que ele está defendendo. Então, segundo lugar, notem que ele usa divino aqui, mas não, ele salienta não necessariamente referente a Deus, tá? Porque tem formas, tradições religiosas para as quais não existe um Deus, ou não existe um Deus pessoal, como a gente tem nas tradições tradições cristãs. Então, por divino aqui, ele quer dizer aquilo que parece para o indivíduo como sendo sagrado, solene, ou grave, ou mais importante do que tudo mais. Bom, ele dá alguns exemplos aqui. Tudo bem até aqui? Bom, vamos fazer um intervalo então de 5 minutos. Só fechar para tomar uma água.